Olá, então hoje venho falar sobre água. Aliás, aqui já há uns tempos que fiz uma pergunta sobre a quantidade de água que ingeria por dia e ao ler as respostas achei pertinente, porque também é um tema que me diz bastante. Sempre tive um bocadinho de dificuldade em ingerir a quantidade que realmente é necessária de água. Sempre fui daquelas pessoas que nunca tinha sede, sempre tive que forçar um bocado. Então eu vou partilhar aqui um bocadinho a minha realidade e como é que eu também tenho incluído agora mais água na minha vida e o quão importante realmente é incluir este nutriente, que é um nutriente que chega a ser tão poderoso que às vezes muita medicação que nós possamos ingerir. Então, ainda por cima estamos no outono, o outono que é a estação do ano da secura. A energia do outono é a energia da secura. Aliás, já deve ter visto isso na natureza, não é? Está tudo seco, tudo a cair. Assim é também no outono da vida e realmente temos de ter esta consciência que a esta altura do ano é uma altura que realmente devemos ter atenção à quantidade de água que ingerimos, porque às vezes passa o verão e as pessoas começam a esquecer que têm que beber água e sobretudo no outono realmente temos de ter muito consciente esta necessidade que o nosso corpo tem de beber água. Isto porque o nosso corpo é constituído, já deve ter ouvido falar disso muitas vezes, sobretudo por água. Cerca de 75% do nosso cérebro é água. 83% do nosso sangue é água, 75% dos nossos músculos são água e 90% do nosso pulmão é constituído por água. Então, está a ver, o pulmão, que é o nosso mestre de energia, que eu já várias vezes falei nisto, se o nosso pulmão está desidratado, como é que nós nos haveremos de sentir? Cansados, com fadiga, com pouca capacidade de concentração, com dor de cabeça, às vezes com fome, né? Porque o centro da fome é muito perto do centro da sede, então às vezes nós temos sede, ou melhor, nós temos fome, mas na verdade o que nós temos é sede. E por isso é muito importante que nós ingiramos a quantidade de água necessária. Mas, como eu dizia no início, então se eu nunca tenho sede, será que eu preciso beber água? A resposta provavelmente é sim. Porquê? Tirando casos muito pontuais, situações muito específicas, certas cardiopatias, certos problemas renais, em que realmente tem essa indicação médica específica que tem que fazer uma restrição hídrica, a maioria das pessoas está num estado de desidratação crónico. Isto porquê? Porque quando o nosso corpo entra em desidratação, não é logo evidente, porque a desidratação vai-se dando de dentro para fora. Quando o nosso corpo precisa de água, ele vai buscar ao espaço intracelular e depois ao espaço intersticial e depois ao sangue e por aí fora. E quando há evidências externas, como a sede, como os lábios secos, ou os olhos encavados, ou a pele seca, etc., quando há evidências externas que realmente estamos a precisar de beber água, já estamos num estado de desidratação bastante preocupante. Então, e todos precisamos de beber a mesma quantidade de água? Fala-se muito, 1,5 litro, 2 litros. Eu creio que isso é aquela base que mesmo há quadros energéticos muito diferentes, não é? E há pessoas que realmente têm dificuldade em metabolizar a água. Há outras pessoas que não, portanto, cada caso é um caso, isso aqui não posso especificar, mas eu diria que esse 1,5 litro a 2 é quase a base de base. Aliás, há uma fórmula para calcular a quantidade mínima de água que nós devemos ingerir por dia, que normalmente é 35 ml por quilo. Se fizer as contas, vai ver que anda sempre perto dos 2 litros de água, isso é aquela quantidade de base, ou um copo por cada 8 kg de peso. Realmente, muitos de nós precisaria de beber muito mais. Isto vai depender, obviamente, também da nossa atividade física, se nós fazemos muito exercício físico, se nós temos um trabalho, uma atividade profissional que exija muito de nós fisicamente, se transpiramos muito, se nós eventualmente estamos com uma diarreia, ou temos alguma perda de líquidos por alguma razão, se está muito calor ou não, etc. Vai depender, por exemplo, daquilo que nós comemos, daquilo que nós ingerimos. Comemos algo muito puxado, não é? Muito salgado ou muito doce, etc. Portanto, tudo isso é variável. Como é que nós podemos saber especificamente? Nós podemos fazer umas análises ao sangue e realmente isso vai nos dizer se nós estamos no estado de desidratação ou não. Mas para não andarmos sempre a fazer análises ao sangue, basta quando vamos à casa de banho olhar
para aquilo que fizemos, para o xixi que fizemos e ver se ele realmente tiver amarelo, se ele tiver ou um amarelo torrado ou até um laranja, é um sinal de alerta. Realmente a nossa urina devia ser quase da cor da água que está na sanita. Se essa cor muda depois de nós urinarmos, realmente é um alerta, devemos beber mais água, estamos a ingerir pouca água. Então, mas podemos substituir a água por outros líquidos? Não. Nem o chá. Depende, mas nunca substitui a água. A água tem uma determinada constituição química, como eu disse, é um nutriente, pode evitar imensas doenças a água. O chá tem uma constituição química diferente, depende muito do chá. Aliás, nós temos que fazer um rodízio de chás, nunca beber sempre o mesmo chá, porque vai ter um efeito. Se nós gostamos muito de um chá, não vamos poder beber sempre aquele chá, porque aquilo vai ter um determinado efeito no nosso organismo. Aliás, estava-me a lembrar, eu já não sei especificar o nome do médico, mas foi um médico que fez um estudo sobre, portanto, fez uma experiência de pessoas que bebiam só 2 copos de água por dia e depois pegaram outras pessoas que dava 5 ou 6 copos de água por dia e depois viu que a incidência de doenças, acho que era de infarto, diminuía mais de 50% nas pessoas que ingeriam mais de 5 copos de água. Foi assim uma coisa de género. Ou seja, isto para mostrar que se calhar é difícil arranjar um medicamento que consiga prevenir tanto o infarto agudo do miocárdio como, por exemplo, a água. Portanto, é algo que vale a pena nós pensarmos um pouco. Dicas para conseguirmos beber mais água, mesmo aquelas pessoas que não têm muita sede. O que é que eu também faço, o que é que tenho procurado fazer também na minha vida? É, ao acordar, nós passamos 7, 8 horas na cama, estamos em estado de desidratação. Aliás, basta ir à casa de banho, fazer o primeiro xixi da manhã e vemos que é uma urina muito mais concentrada. Então, ao acordar, beber 1 ou 2 copos de água, logo que vai cair bem, é uma questão de hábito, podemos deixar uma garrafa na mesinha de cabeceira, podemos criar o hábito de ir à cozinha como queiram, há pessoas que podem adicionar umas gotas de sumo de limão, ainda vão alcalinizar mais o corpo, perfeito. Se não gosta, beba só água, o que é importante é beber água. Depois, criar esse hábito ao longo do dia. Para criarmos um hábito, uma rotina, é preciso tornar isso fácil. Perceber que aquele hábito é fácil de incluir, ou seja, neste caso é termos sempre água em todo lado para onde nós vamos. Se nós vamos para o nosso trabalho, nós termos água, se vamos para o ginásio, levarmos connosco a garrafa de água, andamos sempre com a garrafinha de água atrás. No carro, ter água, se vamos viajar, levar água, se vamos às compras, levar água, etc. Ou termos essa consciência, se nos esquecemos de comprar água, percebermos essa importância de ter sempre água perto para que seja fácil. E depois de cada atividade que nós fazemos, criarmos o hábito de beber, por exemplo, um copo de água. Imagine, estou aqui a gravar este vídeo, no final do vídeo bebe um copo de água. É professor, dá uma aula, ao final de cada aula bebe um copo de água. Na sua outra atividade profissional qualquer, ao final de cada tarefa, bebe um copo de água. Ai, mas mesmo assim não dá, às vezes esqueço-me. Coloco um alarme no telemóvel. De hora a hora, está lá o alarme para beber um copo de água. Vai à casa de banho, a seguir bebe um copo de água. Vai às redes sociais, bebe um copo de água de seguida. Criar aquele hábito, por exemplo, vou almoçar, antes um bocadinho de almoçar, beber um copo de água. Criar essa rotina. Toma um café. O café, atenção, também é uma bebida que desidrata. Portanto, a seguir ao café, beber sempre 1 ou 2 copos de água. Vai sentir a sua boca mais seca, certamente já deve ter notado isso. Portanto, é uma questão de criar este hábito. Depois pode arranjar uma garrafa toda bonita, toda colorida ao seu gosto, que realmente dá mais vontade de evidenciar aquela garrafa. Há pessoas que preferem garrafas pequeninas e depois estipulam, por exemplo, beber 4 garrafas de 75 centilitros por dia. Então estipulam que bebem 2 da parte da manhã e 2 da parte da tarde. Por exemplo, há pessoas que é mais fácil assim. Há outras pessoas que preferem aquelas garrafas já grandes, 2 ou 3 litros, e até podem graduar por horas. Até esta hora tem que beber esta quantidade, depois esta, depois esta, depois esta. É uma forma. Ai, não gosto, a água não tem sabor, não gosto. Podem adicionar, como eu já disse noutros vídeos, rodelas de fruta, de laranja, de limão, de alguns legumes até, por exemplo, o pepino, algumas folhas de hortelã, de cidreira, etc., de paus de canela, rodelas de gengibre. O que quiserem, qualquer coisa que dê um aromazinho e que seja mais fácil beber a água. Agora, realmente,
refrigerantes, ainda que sejam sumos naturais, não substitui nem gelatinas, nem fruta, não substitui a ingestão de água em natureza. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar com a pele mais bonita, vai acontecer que vai ficar com muito mais energia, vai acontecer que vai ficar com muito melhor humor, o seu intestino vai funcionar melhor, vai prevenir uma série de doenças, das mais simples às mais graves. Aliás, muitas vezes nós começam estes resfriados e muitas vezes nós até intuitivamente começamos a beber muito chá, muita água, porque é uma maneira efetivamente de desintoxicar o nosso organismo. Bem, acho que já o vídeo já está bastante longo. Espero ter contribuído para que realmente inclua mais água na sua vida, no seu dia-a-dia, e partilhe este vídeo com outras pessoas, porque realmente, como lhe disse, a maioria das pessoas certamente bebe uma quantidade de água bastante inferior àquilo que o seu corpo necessita. Por hoje é só, deixo-lhe o meu abraço e até para a próxima semana.